Bom dia, shalom, graça e paz. Sejam bem-vindos à casa do Pai, à arca do Pai. Amém. Normalmente nós abrimos a nossa celebração com um salmo, porque os salmos são escritos muito proféticos e que nos levam muito mais além do que a gente possa imaginar. Mas hoje o Senhor o que me disse para nós abrirmos ontem não tem nada a ver com salmos, mas é algo muito profético também. Está em Isaías 9. Eu acho que quase todos nós conhecemos essa palavra. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Hoje não é dia de tristeza. Aqueles homens há 2000 anos atrás ficaram tristes porque a esperança que eles tinham morreu. Só que ao fim do terceiro dia, essa esperança que eles tinham tornou-se uma realidade porque ressuscitou. Então hoje é dia de grande alegria para nós. Porque nós já conhecemos não o fim da história, mas o meio da história. Eles conheciam o início, vivenciaram-no e a tristeza se apoderou do coração deles. Mas hoje nós podemos ter um toque de Deus nas nossas vidas. Hoje, através do sangue que o Senhor Jesus verteu naquela cruz, nós podemos ter vida e vida em abundância. Por isso nós esta manhã entregamos este tempo nas tuas mãos, Senhor. Declaramos que és o Deus forte, o Conselheiro, o maravilhoso, o Príncipe da Paz. E te agradecemos pelo sacrifício que fizeste, Senhor Jesus. Mas nos alegramos porque sabemos que subiste aos céus e estás sentado no trono da glória à direita de Deus Pai. Hoje entregamos este tempo em tuas mãos, Senhor Jesus. Nada do que estamos a fazer aqui faria sentido se tu não estivesses vivo e bem vivo e presente no nosso meio. Então, que te possas alegrar com o nosso amor, que possas alegrar com o nosso louvor, que possas alegrar também com a nossa alegria, que possas alegrar com a forma transparente como entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas dúvidas, as nossas falhas. Ó Senhor, até o nosso pecado possa hoje ser entregue nas tuas mãos, para que tu, como sacrifício vivo, nos possas trazer cura e redenção, Senhor. Declaramos um tempo poderoso na tua presença, que o Senhor dos Exércitos, que o Senhor, que é o Deus sobre todas as coisas, que o Yeshua Mashiach, o Jesus o ungido, o Filho de Deus, possa ser exaltado neste lugar. Te louvamos e bendizemos nesta manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Da lama me tirou.
nesse Deus, aquele que é o dono do universo, aquele que morreu no teu lugar, e hoje, graças a Ele, não sabemos o peso do nosso pecado, porque Ele ali morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou, Ele a morte venceu, e Ele vive para sempre viverá, amém? Que nós hoje possamos exaltá-lo, que nós hoje possamos adorá-lo, em nome de Jesus. Ali estava morto
exaltá-lo-á, que você para sempre é adorá-lo-á, que você é totalmente dependente dele e grato por tudo aquilo que ele fez. Vamos declarar o quanto ele é vivo nas nossas vidas, o quanto ele é vivo aqui nessa nação, que nós possamos hoje estar declarando, em nome de Jesus, esse rei que ressuscitou, esse rei que ressuscitou por todos nós, pela vida de cada um de nós, pela vida de cada um dessa nação, pela vida de cada um das nações do mundo inteiro, que você hoje possa estar declarando esse amor a Ele, esse amor a quem te amou primeiro, esse Senhor Todo-Poderoso. Para sempre reinará na nossa nação, o Senhor para sempre reinará, Senhor. Declaramos mesmo, Senhor, hoje neste lugar, que Tu és o Rei, que Tu reinas, oh Senhor, que todo trono pertence a Ti, que toda honra, que toda glória, que todo louvor, Senhor, é para Ti, Senhor, e declaramos que a nação de Portugal Te pertence. Hoje, Senhor, é dia de ressurreição, hoje é dia de celebrar, Senhor, a Tua vitória, Senhor, naquela cruz pelas nossas vidas. Hoje é dia, Senhor, de celebrar a vida através da Tua ressurreição, Senhor, e nós declaramos isso neste lugar, que haja ressurreição sobre nós. Oh, Pai, tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que nós próprios enterramos, Senhor. Oh, Deus, por incredulidade, por falta de fé, por pecado. Hoje, Senhor, o Espírito da ressurreição está aqui. E eu declaro vida sobre nós. Vida, sobra Espírito Santo neste lugar. A vida no Espírito, a vida no Espírito, a vida no Espírito. E eu declaro, Senhor, declaro que a morte o Senhor venceu. A morte o Senhor venceu na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu declaro salvação. Hoje é dia de salvação, Senhor. E eu declaro sobre a nação de Portugal, que Tu és rei sobre Portugal, que pelos quatro cantos dessa nação, sobre o Teu Espírito de vida, sobre o Teu Espírito de vida. Oh, declaramos, para sempre reinarás, para sempre reinarás. Tu és o único, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim, Senhor. Te adoramos, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
a glória é para o nosso Deus, toda a glória é para o Salvador, toda a glória é para aquele que deu a sua vida por nós. Amém. Eu no início estava a falar da tristeza que aqueles homens devem ter sentido, que aqueles dias devem ter sido um misto de emoções que nós não conseguimos imaginar. Primeiro, eles têm uma decepção imensa, porque nenhum deles entendeu que Jesus era o Salvador, não do reino da terra, mas do reino do céu. Eles entendiam que Jesus vinha libertá-los do jugo dos romanos, tal como Moisés os tinha libertado do jugo dos egípcios. Mas Jesus não veio para libertar ninguém do jugo dos romanos, veio para libertar do jugo do mundo. E eles não entenderam isso. Depois eles veem o seu mestre ser preso, ser torturado, ser morto. E quando a tristeza era imensa e eles queriam honrá-lo pela última vez, eles vão buscar o corpo dele e não o encontram. Portanto, imaginem, nós hoje é fácil, hoje nós estamos aqui na boa, sabemos a história que aconteceu. Agora, se a gente se colocar naquele lugar, tudo o que eles imaginaram que era a vida deles, em 3 dias ruiu. Tudo o que eles imaginaram na sua mente, no seu coração, desapareceu. Até o corpo daquele que eles viram trazer vida aos mortos. Eu acredito que no coração deles, de alguns, havia uma esperança quando chegassem ao túmulo e olhassem para ele, da mesma forma que Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitasse ali. E ele ressuscitou, só que não foi ali. Portanto, aquilo foi, com toda a certeza, uma confusão imensa. Que hoje nós possamos entender isso e que a Páscoa do Senhor Jesus possa fazer a mudança nas nossas vidas. Amém? Porque é não só nós entendermos o que se passou com os outros, mas entendermos connosco também. Como isso pode impactá-los. Pode impactar-nos da forma que os impactou. Eu agradeço ao Senhor por este tempo de Páscoa, porque a Páscoa é uma festa poderosa, é um tempo especial, é um tempo em que nós entendemos, se nós formos buscando mais de Deus, nós aprendemos muito sobre o Senhor. Amém. Amém. Eu, antes de entrar na ministração, queria lembrar que ali à frente, estão uns folhetezinhos, se quiserem cada um levar um, para vos lembrar que no sábado que vem temos as nossas 12 horas de oração e adoração. Amém. Começa às 10 da manhã e acaba às 10 da noite. Se não acabar às 10 da noite é porque o Senhor não quis, ou nos levou, ou Ele voltou, ou o mundo acabou. Qualquer coisa. Nós decidimos que era das 10 às 10. Deus é que sabe. Amém. Mas à partida, será no próximo sábado. O Senhor vai nos dar essa graça e que a gente se possa também depois, entretanto, preparar para isso. Depois nós vamos falando com cada um com mais detalhe. Lembram-se que a semana passada fomos ministrados sobre Isaac, não é? Os poços que Isaac cavava, a forma como esses poços tinham sempre água, a forma como Jesus operava de uma forma poderosa na vida de Isaac. E aprendemos também que Jesus pode operar de uma forma poderosa na nossa vida. Se Ele realmente for o centro da nossa vida, se Ele for o Senhor da nossa vida. E hoje, Páscoa, é o melhor dia possível para nós, se ainda não entendemos que Jesus é o centro da nossa vida, hoje mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, para que Jesus seja o centro da nossa vida. Amém? Não há vida sem Jesus. A gente pode achar que há. Não há. Há minutos que rodam sobre minutos, há segundos que rodam sobre segundos, há horas que rodam sobre horas, há dias que rodam sobre dias, semanas sobre semanas, meses sobre meses, anos sobre anos. Fazemos aniversários e outros fazem, mas sem Jesus, tudo isso é algo que é muito variável, é algo que é muito volátil. Enquanto que com Jesus na nossa vida, tudo faz sentido e tudo tem algo que nos atrai para o propósito e para o chamado de Deus para nós. Amém? Eu gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias, ou ligar as nossas Bíblias, no livro de Êxodo. É dos primeiros. No capítulo 12. Para falarmos um pouquinho sobre Páscoa. No capítulo 12 de Êxodo, do versículo 1 ao 14. Okay? Então diz assim no versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um, conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro.
O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras. Ombreiras é aquela parte de cima da porta. E na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Temos ali algumas dessas coisas, desses símbolos da Páscoa. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui a celebrar a Páscoa do Senhor, mas te pedimos que te faças presente no nosso meio. Vem trazer consolo aos nossos corações, vem também tirar toda a preocupação que possa haver, todo o cansaço, tudo aquilo que possa ser impedimento para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Retira do nosso meio e prepara o nosso coração, prepara os nossos ouvidos para ouvir o que Tu vais transmitir, Senhor. Pai, que cada palavra possa frutificar nos nossos corações, que cada palavra hoje possa trazer realmente uma mudança de vida, uma passagem para um tempo novo, como esta Páscoa simboliza. Declaramos um tempo poderoso na Tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Isto foi a primeira Páscoa do Senhor. Algo muito simples, mas mais uma vez, algo que para um povo que era prisioneiro, para um povo que era escravo, simbolizava uma mudança, simbolizava algo que eles não tinham a certeza do que é que ia acontecer. E a gente às vezes preferimos ficar no mal do que dar um salto para aquilo que não sabemos o que é, se é o bom ou não. Mas na verdade, isso é a Páscoa. E para ti, o que é a Páscoa? É somente um feriado em que a família se reúne para almoçar junta? Aqui em Portugal tem-se o hábito, tradicionalmente, de fazer um cabrito ao almoço. Lá está, vem da Bíblia, ao cordeiro, a gente faz um cabrito ou isso assim, no domingo de Páscoa. E infelizmente isso é aquilo que todos nós, ou a maioria de nós, fomos ensinados a fazer. Um dia para a família estar junta. Nada mal, nada contra a família estar junta. Mas Páscoa é muito mais do que isso. Páscoa é muito, muito mais poderoso do que somente um almoço em que se está junto, um almoço em que se tem comunhão. Infelizmente o mundo tenta nos convencer exatamente disso e de coisas piores. O mundo tenta nos convencer que a Páscoa é o momento em que uma nova raça de animais existe. Eu não sei se vocês conhecem essa nova raça de animais, que são os coelhos que põem ovos. Não sei se já viram alguma vez no jardim zoológico. Está lá ao pé. Todos foram ao jardim zoológico já, certo? Nunca foram àquela jaula que tem os hipopótamos com asas. Ao lado dessa está os coelhos que põem ovos. É que nem uma nem outra existem, vocês não podiam ver. Nem hipopótamos com asas, nem coelhos a pôr ovos. Mas o mundo tenta-nos convencer que isto é verdade. E nesta altura do ano, em que há algo tão especial de Deus para nós, o mundo fala exatamente dos coelhos que põem ovos. Ainda por cima, coelho, pela palavra de Deus, é um animal que é considerado impuro e imundo pelo mal que faz à nossa saúde. Mas o mundo também tenta nos convencer disso. Eu vou-vos dizer uma coisa aqui para nós que ninguém nos ouve. Também quem acredita que o homem vem do macaco pode acreditar que o coelho põe ovos. Eu acho que é mais fácil um coelho pôr ovos do que o homem vir do macaco. Mas pronto, quem acredita numa coisa acredita noutra. Vocês imaginem assim, coitado os macacos têm, não faço ideia quantos tipos de raças de macacos, mas houve uns que apanharam sol naquele dia e viraram homens, os outros continuam a comer bananas e amendoins. Coitados. Infelicidade. Se isto pudesse ser real, não tínhamos macacos. Se isto pudesse ser real, todos eles tinham evoluído para homens. Mas, portanto, no dia em que aparecer um coelho a pôr ovos, eu talvez mude de opinião até lá.
continuo convencido que o que a Bíblia me diz é que é a verdade. Porque a Bíblia mostra-nos aquilo que Deus criou para nós. E em nenhum lugar o Senhor diz que as espécies de animais, sejam de animais, de aves, de insetos, que nenhuma espécie muda. E a verdade é que cientificamente está provado até hoje, nenhuma espécie até hoje mudou para outra espécie. Não há nenhum cientista no mundo que possa dizer isso. As espécies podem evoluir dentro da espécie. Claro que evoluem, como nós evoluímos. Hoje não somos os mesmos que eram os nossos avós há 50 anos atrás ou 100 anos atrás. Basta ver os nossos filhos. Os nossos filhos hoje têm uns pezinhos ao pé dos que nós tínhamos. É diferente, tem a ver com a comida, tem a ver com N coisas, com os suplementos de vitamina que isto é a evolução dentro da espécie. Isso existe e Deus fala-nos nisso. Não há uma única espécie animal que tenha mudado de espécie. Portanto, e era logo o macaco, coitado. Mas enfim, voltando à Páscoa. A Páscoa é um tempo para nos lembrarmos do amor de Deus. A Páscoa é um tempo em que nós temos que ter presente a misericórdia de Deus. Não somente o amor, mas a misericórdia. E é algo para nós nos lembrarmos. É algo para nós não nos esquecermos. Moisés disse, eu tenho aqui escrito para não me esquecer, diz lá em Deuteronômios 16:1, não precisam de abrir, diz assim, Moisés disse ao povo isto: comemorem, já estavam no Egito, atenção, não é? Comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus no mês de Abib, pois foi numa noite desse mês que o Senhor nosso Deus tirou vocês do Egito. Ou seja, o Moisés tinha a preocupação não só de trazer o povo até à terra prometida, mas de tentar que o povo não esquecesse daquilo que era importante. E quando Deus diz que a Páscoa é uma festa para se celebrar perpetuamente, o que é uma coisa perpétua? Uma coisa que dura para sempre. Que não é só este ano, nem daqui a 10 anos. Quer dizer que é importante. E não dá para entender, até como a própria Igreja, infelizmente, foi perdendo este mandamento de Deus. Esta ordenança do Senhor. Não é bem um mandamento, é uma ordenança. O termo correto é uma ordenança, que é não esquecermos desta festa. A verdade é que a Igreja, de uma forma geral, acaba por querer que a gente se esqueça daquilo que o Senhor nos diz que é importante. Porque, infelizmente, nem toda a Igreja tem como objetivo levar-nos para perto de Deus. E, infelizmente, por isso é que há igrejas que são saudáveis e igrejas que não são saudáveis. Igrejas que buscam realmente aproximar-nos de Deus e outras que querem que a gente faça parte de um agregado. E isso é algo que Deus não nos chamou para fazer. Deus não nos chamou para fazer isso. E o povo no deserto foi-se esquecendo também daquilo que Deus tinha feito, aos poucos. E nós não podemos esquecermos. Nós temos que nos lembrar da Páscoa. E Páscoa, de uma forma simples, simboliza 3 coisas muito simples. Em primeiro lugar, simboliza libertação. A Páscoa simboliza a libertação. Da mesma forma que o Senhor libertou o povo do Egito, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, dos vícios, do mundo. Nós não somos mais os mesmos hoje que éramos antes. Fomos libertos. É isto que a Páscoa significa também para nós, que temos que festejar. Em segundo lugar, a Páscoa significa conforto espiritual. Porquê conforto espiritual? Porque da mesma forma que aquele povo que foi liberto foi para o que se chamava a Terra Prometida, a terra que manava leite e mel, nós hoje sabemos que o Senhor nos quer levar para um lugar de descanso, um lugar de felicidade, um lugar da eterna alegria. Isso traz-nos conforto, porque independentemente das agruras do mundo, dos problemas do mundo, sabemos que temos essa promessa de Deus, que Ele nos leva para perto dEle. Ele nos leva para termos a vida eterna. Ele nos leva para um lugar onde não há choro. Ao contrário do outro lugar que também é eterno, onde há choro e ranger de dentes e mal-estar. No céu não há lutas, não há dores, não há coisas erradas. E isso o Senhor nos diz. O Senhor nos diz e nos dá esse conforto espiritual. E em terceiro lugar, Páscoa significa revelação. Revelação de que é melhor o jugo do Senhor, que é suave e leve, como a semana passada se falou, do que o jugo do mundo. Nós pensamos às vezes que o mundo é bom, mas o mundo é uma prisão. Quem vive numa prisão a vida toda não sabe a diferença de viver em liberdade. Aqueles povos que vivem aprisionados sem saber que estão aprisionados, mas que têm as suas não podem expressar-se livremente, não podem fazer nada sem que alguém os controle. Se lhes derem comida, se lhes derem bebida, se lhes derem uma casa, as pessoas vivem felizes, não conhecem mais nada. Mas nós sabemos que isso é uma prisão, isso é um jugo. Sabemos que o Senhor nos traz mais do que isso. Mas também revelação de outra coisa. Que eu precisei dessa revelação quando me converti. Que é a revelação de que é pela graça do Senhor que somos salvos. Não é pelas nossas boas obras. Porque, infelizmente, quem teve uma vida que até foi certinha, sem grandes problemas, que não matou, que não roubou, a gente às vezes cai naquela tentação de eu se calhar até era bonzinho que ia para o céu só porque sou
só porque sou bonzinho. Mas não é verdade. Se não fosse a graça do Senhor Jesus, se não fosse Ele ter feito aquele sacrifício, dar a vida por nós, o mais bonito de nós, o mais alto, o mais baixo, o mais magro, o mais gordo, desde pequenino portou-se sempre bem, nunca fez mal a ninguém, não vai para o céu se não tiver Jesus na sua vida. E é isso que nós temos que perceber. É essa revelação também que a Páscoa nos traz. E se até hoje tu não tinhas tido esse entendimento, já valeu a pena hoje teres vindo. Mesmo que agora viesse aqui algo extraordinário e acabasse. Hoje já tínhamos percebido a importância da festa. E se não tinhas este entendimento do conforto espiritual, da libertação e da revelação, ainda vamos a tempo de perceber o que é a Páscoa e porque é que quer celebrar esta festa. Claro, nós não ficamos presos ao que aconteceu no Egito. Nós não ficamos presos ao que aconteceu em Êxodo. Porque o Senhor nos ensina na sua palavra que o Antigo Testamento é a sombra do que há de vir. Porque eles não tinham o Espírito Santo neles, eles não tinham esta revelação, muito menos mover profético. O que eles viam era o real e Deus falava através dos profetas e falava através de anjos, mas eles não sabiam o que vinha a acontecer. Nós hoje temos essa graça de saber o que aconteceu. Portanto, nós hoje conseguimos entender muito mais. E o que para nós é relevante, para nós, é o sacrifício que Jesus fez. Mas tudo está ligado. E é isso que eu hoje vou tentar demonstrar-vos. Que a primeira Páscoa e a Páscoa que hoje nós estamos a celebrar estão interligadas. Não é por acaso. O mundo, muitas vezes, eu tenho a certeza absoluta, se nós fôssemos fazer uma sondagem, e agora, à rua, fomos perguntar às pessoas o que é que significa a Páscoa, eu acho que se nós fôssemos detalhar, a maioria das pessoas dizia a Páscoa existe porque Jesus morreu. Não, a Páscoa existia antes de Jesus morrer. Jesus entregou-se na Páscoa. É diferente. Por uma razão. É isso que nós vamos perceber hoje. Porque tudo está interligado. Não foi por acaso que foi naquele dia. Não foi por acaso que aconteceu daquela forma. E isso é importante muitas vezes para nós termos a real dimensão do que foi o sacrifício do Senhor Jesus. Porque é que foi feito daquela forma? Porque é que não foi de outra forma? Porque é que o mundo foi resgatado daquela forma e não de outra? Nós às vezes, se não entendermos bem os segredos que a Bíblia tem escondidos à espera do Senhor nos revelar quando nós buscamos, nós temos uma vida muito mais superficial e menos intensa naquilo que Deus quer para nós. Amém? Mas falando do povo no Egito, aqui nós já temos uma diferença imensa. Se me permitem a expressão, uma diferença brutal, como se diz, entre o que foi a libertação do povo no Egito e o que foi a nossa libertação. A libertação do povo no Egito foi física. Porquê? Eles estavam numa terra, saíram dessa terra para outra terra. A nossa libertação não foi física. Algum de vocês mudou de casa no dia em que se converteu? Mudou de região? Só se fosse por acaso que tivessem de férias num sítio qualquer. Não. A nossa libertação foi espiritual. Não foi física. Ou seja, está ligado, mas é diferente. Com Jesus é diferente do que foi com Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do povo. Jesus se entregou para libertar o mundo. Amém. Não um povo, o mundo. E é uma libertação espiritual. Porque o Senhor nos colocou o seu Espírito quando nós aceitamos essa libertação. O Espírito de Deus não veio sobre nós quando Jesus subiu à cruz. O Espírito de Deus vem sobre nós quando nós dizemos que queremos que o Senhor reine na nossa vida. E aí é que ocorre essa libertação. Voltando à Páscoa. O termo Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima, ou pular, ou poupar. É o que quer dizer na palavra hebraica. E foi o que aconteceu que nós lemos. O Espírito da morte passou sobre as casas. E todas as casas que tivessem o sangue, lembram? Na ombreira, não foi o que a gente leu? Na ombreira das portas, o sangue do cordeiro, toda a casa que tivesse esse sangue, o Espírito da morte passava e não parava. Mas na casa que não tivesse esse sangue a marcar aquele lugar, o que é que o Espírito da morte fez? Matou todo o primogênito dessa casa. Tanto animal como pessoa. Tanto judeu como egípcio. O Espírito da morte não fazia distinção. É claro que o povo judeu que esteve atento àquilo que Deus falou, guardou a sua casa. Mas talvez, eu não sei se houve algum incrédulo ou não, ou se houve algum desobediente ou não, que entendeu não o fazer. Se entendeu não o fazer, o Espírito da morte fez exatamente isso. Isto é aquilo que nós aprendemos, foi o início da última praga. Não é? Nós sabemos que houve quantas pragas no Egito, lembram-se? 10. Só para ver se todos sabem. Estou aqui a ver que a gente tem que voltar a ler alguma coisa da Bíblia.
as 10 pragas do Egito, a última foi exatamente matar o primogênito. Foi a forma de o coração do faraó foi ficando cada vez mais duro, mais duro, mais duro, mais duro, até que amoleceu. E foi a forma. Então, a Páscoa marcou o início da última praga. Foi a morte dos primogênitos. E na Páscoa, nesta Páscoa que nós lemos em Êxodo, nós temos claramente uma referência direta a Jesus, ao Filho de Deus. Se nós vimos com atenção alguns pormenores, alguns elementos, nós percebemos que a vida que o Senhor dá ao seu povo é a vida que o Senhor nos deu através de Jesus. E eu vou referir 4 elementos, apenas 4 elementos, que fazem mostrar-nos a ligação. Porque, como eu disse, o Antigo Testamento e o Novo estão completamente interligados. E nós só percebemos bem aquilo que Deus tem para nós, não somente como o Deus criador de todas as coisas, mas também o Deus que é Pai. O povo judeu não sabia que havia um Deus que era Pai. Só sabia que havia um Deus que era Senhor. Sabia que havia um Deus que era Criador. Sabia que havia um Deus que era guerreiro. Sabia que havia um Deus que curava. Sabia que havia um Deus que julgava. Mas não sabia que havia um Deus que amava de tal forma que entregava a sua melhor coisa, que era o seu Filho, pela nossa vida. Mas isto está interligado. É como se fosse algo que foi crescendo, até que chega ao ponto em que é o mundo inteiro a ser ativado, a ser despertado para uma libertação através da vida de Jesus. E nós vamos perceber isso. Mas percebemos também, através do que aconteceu naquela Páscoa, que esse Deus que é Pai também é um Deus que cuida, mas também é um Deus que disciplina, também é um Deus que exorta. Porque um pai que não disciplina um filho não ama o seu filho. Por muito que às vezes nos doa ter que disciplinar um filho, faz parte do crescimento, faz parte dele aprender as coisas que são importantes na vida. E um pai também faz isso. Um pai que ama faz isso. E Jesus, o nosso Senhor Jesus, veio para cumprir essa mesma lei que o Pai, mas que era um Criador e um juiz, um justo juiz, deu ao povo. Porque era impossível cumprir a lei. Ninguém cumpriu a lei porque o cumprimento da lei implicava não pecar. E ninguém conseguia não pecar. Mas Jesus conseguiu não pecar. Jesus cumpriu toda a lei. E Jesus nos diz na sua palavra: eu não vim para retirar a lei, eu vim para cumprir a lei. Só que Jesus elevou a fasquia a um nível até mais alto. Ou seja, ele conseguiu cumprir a lei. Jesus aglutinou os 10 mandamentos em 2 só, não é? Que é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. E aqui estão os 10 mandamentos englobados. Ou seja, Jesus fez ali, pôs aquilo, centrifugou tudo, retirou o ar que estava no meio, não é? Pôs naqueles sacos em vácuo e colocou 2 mandamentos, porque é mais difícil do que ter os 10 ali tudo explicadinho. Vou-vos dar um exemplo de algo em que Jesus elevou a fasquia. Eu estou a partir do princípio que toda a gente conhece os 10 mandamentos. Eu não os vou dizer aqui. Posso fazer uma brincadeira? Posso. Quem é que sabe o número de contribuinte de cor? Eu. Quem sabe o número de telemóvel de cor? Eu. Um cristão tem que saber o seu número de contribuinte são os 10 mandamentos. Cristão que não sabe os 10 mandamentos não é pecado. Não digam que não é pecado. Mas está-se a esquecer de uma coisa básica na sua vida. É importante, mesmo sabendo que Jesus aglutinou isso tudo em 2, é importante sabermos os 10. Se Jesus não soubesse os 10 mandamentos, se Jesus não conhecesse a palavra, tinha sido enganado quando no deserto, levado pelo Espírito Santo, o diabo tentou. Por isso é que é importante nós sabermos os 10 mandamentos é o fundamento da palavra de Deus em nós. Jesus é o restante. E é importante. Se não sabes os 10 mandamentos, vai lá, a Êxodo, também é no mesmo livro, busca. A gente decora aquilo com uma facilidade imensa. As crianças então na escola dominical aprendem os 10 mandamentos a cantar. Há músicas a cantar. É muito fácil da gente aprender. Mais importante do que aprender é guardá-los no coração e isso fazer mudança na nossa vida. Amém? Mas então, como eu vou partir do princípio que vocês sabem qual os 10 mandamentos, vou-vos falar do 7º mandamento. O 7º mandamento diz assim: não adulterarás. É um daqueles que já é destinado a nós e não destinados ao nosso relacionamento com Deus. Não adulterarás. Isto é a lei que Moisés recebeu de Deus para o povo. Jesus levou a fasquia a um nível muito mais alto. Jesus disse uma coisa muito simples, que é: todo aquele que cobiçar uma mulher no seu coração já adulterou. Não teve que ter componente física. Estão a ver como com Jesus a vida é boa, mas às vezes até é mais difícil. No Antigo Testamento tinha que haver
uma ação física para haver adultério. No Novo Testamento, basta os olhinhos, a cabecinha e o coração. Já está. Com Jesus, as coisas mudam. Com Jesus, nós temos que ter mais atenção. Com Jesus, temos que nos entregar mesmo. Mas vamos lá aos 4 elementos. Eu disse que ia falar de 4 elementos que nos mostram a ligação entre o Antigo Testamento, entre a Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa de Jesus. O primeiro ponto que nós podemos entender aqui é que, quer naquela altura, quer agora, a Páscoa é a celebração da graça de Deus. Naquela altura, o povo celebrou a graça de Deus. Porque este evento mostra a libertação de um povo que não merecia sair do Egito. Porque eles eram escravos, porque é que haviam de merecer sair do Egito? Da mesma forma que nos libertou, sem que nós merecêssemos essa libertação, sem que merecêssemos essa vida. O Senhor tirou um povo que era escravo e os levou para uma nação, para uma terra, e fez uma nação daquele povo. Aquilo que era uma amálgama de pessoas, umas tribos que estavam lá todas misturadas ao molho, Deus fez uma nação que é exemplo, uma nação que hoje, não sei se vocês sabem, mas qual é o país do mundo que tem mais prémios Nobel? É Israel. E é uma coisinha pequenininha. Isto não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a graça de Deus. O país do mundo que primeiramente conseguiu atingir a imunidade de grupo agora com o Covid foi Israel. É tão difícil vacinar 10 milhões de pessoas como 20 ou 100. É tudo uma questão de dinheiro e eles decidiram desviar investimento para aquilo que era importante e organização. Isto é a graça de Deus em ação. E nós percebemos como Deus fez de um povo que era escravo uma nação poderosa. Porquê? Obediência a Deus acima de tudo. Então, o Senhor libertou e ali começou um novo começo para aquele povo. Da mesma forma que a Páscoa do Senhor Jesus marca um novo começo para nós, um novo começo para o mundo. Até ao momento em que Jesus morreu e ressuscitou, o pecado reinava na terra e não havia forma desse pecado ser combatido. Faziam-se os sacrifícios, o povo, mas a partir daquele momento não é preciso fazer mais sacrifícios. O sacrifício de Jesus é único e funcionou contra todos os pecados. Contra o meu, contra o teu. Não é preciso irmos apertar o pescoço às rolinhas, nem entregar corpo. Não é preciso mais isso. O sangue do Senhor Jesus nos purificou e nos trouxe essa libertação, e por isso essa celebração de Páscoa celebra a graça de Deus. O mundo hoje pensa, e se calhar todos vocês passaram por isso quando se converteram, que quando a gente se converte a gente perde vida, porque deixamos de fazer aquelas loucuras todas que os nossos amigos faziam e que nós também fazíamos. Só que isto é um engano. Nós ganhamos é vida. Deixamos de ser escravos para ter vida e sermos verdadeiramente livres. Optamos por fazer as coisas e antigamente nós não fazíamos. O mundo acha que a gente perde, mas a gente ganha a vida. O segundo elemento que nos liga entre a Páscoa do povo no Egito e entre a Páscoa do Senhor Jesus é que a Páscoa revela o projeto de Deus para a redenção das famílias. Porque o Senhor criou a família como algo muito especial. A primeira instituição que Deus criou foi a família, quando juntou Adão e Eva. O Senhor não criou nem as sinagogas, nem as igrejas. Isso foi o homem que criou para se aproximar de Deus. Deus tem um plano especial para as famílias. E sim, a Páscoa redime a minha e a tua família. É para isso que a Páscoa também serve. Nós celebramos isso desde aquele tempo até hoje. Porque o nosso Deus é um Deus que é mais famílias. E a nossa família está no centro do projeto de Deus. O nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus para o qual é importante a família. Então nós, pais, temos um papel fundamental neste elemento da Páscoa que aquele povo teve também, que é ensinar aos nossos filhos a importância da Páscoa, a importância do sacrifício do Senhor Jesus. Aquilo não ser algo que passa ao lado e que nós não damos importância. Temos que importar, não temos que lembrar isso aos nossos filhos, ensiná-los e mais, celebrarem a unidade na família da Páscoa. Perceber que é importante. Pensem um pouquinho comigo. O que é que teria acontecido se os pais daquele tempo, que estavam no Egito, não tivessem feito o que o Senhor mandou fazer? Os filhos morriam. Então os pais têm um papel fundamental na Páscoa. Estiveram ali, porque foi o pai que foi lá pôr o sangue, com toda a certeza. Da mesma forma, nós hoje temos que lembrar os nossos filhos do sangue que foi vertido na cruz. E isto celebra-se em unidade. Quando nós falamos, quando nós contamos as histórias. Os primogênitos podiam ter morrido se o sangue não tivesse sido colocado, se os pais não fizessem o papel deles. Da mesma forma, os nossos filhos terão uma morte
não física, mas espiritual, se não os ensinarmos da Páscoa, se não lhes ensinarmos quem é Jesus. Naquele momento em que o anjo do juízo passou, qualquer um percebeu que havia um propósito para a família. E aliás, vocês repararam na passagem que o Senhor até dizia algo, que era: se vocês forem poucos para comer o cordeiro, juntem-se com a família do lado. Ou seja, unidade, comunhão, é o que hoje faz a igreja. Nós temos em unidade e em comunhão, ajudar uns aos outros. Talvez o outro não tivesse um cordeiro sem mácula, um cordeiro de um outro. Talvez não tivesse. Então unidade é isso. E o Senhor nos mostra, desde essa altura, a unidade das famílias. O propósito daquele sangue era remir a morte. O propósito da Páscoa do Senhor Jesus é remir a nossa morte, é termos vida. É igual. Lá está. Uns era a morte física, nós era a morte espiritual. Tudo está interligado. Terceiro ponto. Eu hoje vou tentar ser um pouquinho mais curto que o normal. Vamos ver. Terceiro ponto. A Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do cordeiro que foi morto. Foi colocado no sangue. Ou através do cordeiro que se entregou. Portanto, são duas coisas exatamente que estabelecem um paralelo. O Senhor fez um sacrifício ali, no físico. Foi um cordeiro sem mácula, um cordeiro de 1 ano. E na cruz foi o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Foi assim que João Batista disse quando o Senhor Jesus estava a chegar. Lembram-se dessa passagem em que João Batista estava a batizar as pessoas nas águas do Rio Jordão, e quando chegou Jesus, o que é que João Batista disse? Eis que vem ali o cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele não fazia ideia do que é que ia acontecer com Jesus mais à frente. Mas, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse uma verdade que é aquilo que ocorreu anos mais tarde. Ele não fazia ideia. Porque ainda era contra a cultura dele, o ensino dele. Então nós temos que perceber isso. Da mesma forma que um cordeiro foi sacrificado para que houvesse sangue, houvesse vida e houvesse libertação, um cordeiro foi sacrificado para que houvesse vida e libertação em nós. Estes dois pontos, este é o terceiro ponto que está em comum. O sacrifício de Jesus é um sacrifício que está lá em Coríntios, diz que foi agradável a Deus. Ou seja, não quer dizer que não tenha custado a Deus, mas foi agradável porque era importante. Da mesma forma que o sacrifício do cordeiro de 1 ano foi agradável, porque trouxe o sangue, trouxe a libertação. E este é um ponto muito importante, porque foi isso que fez a propiciação dos nossos pecados. O sangue do Senhor Jesus. E o quarto ponto, que é importante nós retermos, é que a Páscoa realmente é um memorial, não é um ritual. Um ritual é uma coisa que a gente faz, muitas vezes sem entendimento. Fazemos sempre da mesma forma. Sei lá, eu ponho o copo na mesa sempre na mesma posição, eu ponho o talher na mesma posição, eu gosto do guardanapo dobrado. Isso é um ritual. Um memorial é algo que nós fazemos em memória de alguém, em memória de um acontecimento, para honrar alguém. Isso é um memorial. E a Páscoa é um memorial que deve ser perpetuado para que as novas gerações conheçam a Deus. E isto o povo fazia ali. Como vimos há pouquinho, como Moisés dizia, para não se esquecerem da Páscoa. E eles celebravam a Páscoa. E o povo judeu, ainda hoje, celebra a Páscoa. Faz o jantar, a ceia, como se fosse a ceia daquela altura, exatamente com os mesmos elementos. Porquê? Porque eles sabem que isto é um memorial. É a forma que eles têm de manter vivo na memória da família. Passa de pai para filho, para filho, para filho, para filho. E isto é algo que é interiorizado no seu coração. Da mesma forma, nós na Páscoa temos a oportunidade de contar às nossas gerações futuras aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Vejam bem, nós podemos não só contar, não só mostrar aos nossos filhos como Jesus é importante, mas podemos e devemos mostrar às gerações futuras, aos nossos filhos e aos nossos netos, contar, às vezes, o testemunho triste de quem nós éramos antes de conhecer Jesus. Porque se calhar se eles soubessem que o pai e a mãe não eram aquelas pessoas tão certinhas que eles conhecem, ou o avô e a avó não são aquelas pessoas tão certinhas que eles conhecem, ou o tio e a tia não são aquelas pessoas tão certinhas que não roubam, que não mentem, que não matam, se calhar se eles soubessem que já fizemos isso alguma vez no passado, eles percebiam, esse tal de Jesus é poderoso mesmo, porque eu hoje não conheço o meu pai. Eu não acredito que o meu pai seja esta pessoa, não acredito que a minha mãe seja essa pessoa. Mas já fomos essas pessoas que mentiam, essas pessoas que... Já fomos, todos. Nenhum de nós é mais santo que o outro. Hoje sim, hoje somos todos santos que buscam uma intenção.
que é sermos o mais próximos de Jesus. Sermos feitos à semelhança do varão perfeito que é Jesus. Mas não fomos no passado, não fomos sempre assim. E o povo no Egito, daí para a frente, foi contando as maravilhas que Deus ia fazendo. Eles não podiam falar da mudança deles, porque não havia essa mudança. Mas nós podemos. Nós podemos não só dizer, há 2000 e não sei quantos anos atrás, Jesus foi morto, foi enterrado, ressuscitou e hoje está vivo. Mas nós podemos dar esse exemplo connosco. Isso é importante, é algo que é real. Mas há algo muito importante também aqui neste pormenor do povo lá no Egito. É que o Senhor nos disse, na palavra, que eles tinham que sacrificar o cordeiro, mas tinham que fazer mais alguma coisa. Ou seja, eles matavam o cordeiro, pegavam no sangue, passavam no ombreiro da porta e depois faziam o que ao cordeiro, lembram-se? Comiam. Assavam. O Senhor diz claramente para não comer cru. Porquê? Porque não se deve comer sangue. Se isto é um ensino que algum de nós não teve até hoje, não se come sangue, porque além das impurezas que hoje vão no sangue, e veja-se o exemplo que aconteceu lá na China, por misturarem tudo e mais qualquer coisa, o que deu, não se deve comer sangue, porque sangue simboliza a aliança. E se nós estamos a comer comida com sangue, eu sei que há comidas muito saborosas com sangue, eu não como, porque a Bíblia me ensina para não comer, mas é algo que cada um decide por si. Mas a importância, o Senhor dá até aqui, nesta palavra, dá esse entendimento, para não comerem cru, para o cozinharem no fogo. E disse para alimentar completamente, não sobrar nada. Nós podemos pensar que não vemos razão para isso. Vocês digam lá. Qual era a importância? O Senhor diz na palavra para eles já estarem de cajado na mão, mala feita, calçados. Eles estavam a comer já prontos para o que ia acontecer a seguir. Que era, eles comiam, passa o anjo da morte e zuca, larucai, vamos nós, ala que se faz tarde. Mas porquê que eles tinham que comer tudo? Porque isto está ligado com o que aconteceu aqui. Eles tinham que comer tudo para nós hoje percebermos porque é que a gente diz que Jesus é o pão da vida. Porque é que Jesus é o nosso alimento. E nós temos que comer Jesus completamente todos os dias. Da mesma forma que aquele povo, para ser liberto, teve que comer o cordeiro completamente, nós temos que nos alimentar de Jesus completamente. É isso que a Páscoa nos traz. É a possibilidade de nos alimentarmos dele. Dele, dos seus ensinos, dos seus milagres, do seu exemplo de vida. É isso que nos alimenta. É isso que nos liberta. O povo, para sair da escravidão, tinha que comer tudo. Nós, para sairmos da escravidão do mundo, temos que nos alimentar dele. Tudo está ligado e tudo faz diferença na nossa vida. Se calhar, hoje, todos nós saímos daqui já mais convictos que esta festa realmente é muito importante. Que esta festa não é só para estarmos juntos, não é só para comermos um belo cabrito ao almoço. Infelizmente, não podemos ainda estar juntos este ano. Quem sabe se para o ano não faremos uma festa assim, da romba, porque já não há confinamento e já podemos, ainda com algumas regras que eu acredito que vai haver durante algum tempo, das marcas, do distanciamento, mas podermos estar juntos em família, eu acredito que sim, que já poderemos para o ano. Mas a festa é mais do que isso. Mas é importante. A noite da primeira Páscoa marcou a saída do povo do Egito. Marcou a saída e foi numa noite de Páscoa, num tempo de Páscoa, numa semana de Páscoa, que Jesus foi traído, preso e morto. Portanto, tudo está ligado. Como eu disse no início, a Páscoa não é Páscoa porque Jesus morreu. É ao contrário. Houve uma Páscoa e Jesus se ofereceu como sacrifício vivo nessa Páscoa, porque é importante. A Páscoa ensina-nos a importância da obediência a Deus. É isto que a Páscoa nos ensina. Se a gente quiser resumir, a Páscoa ensina. Resume-se em obediência. O povo judeu obedeceu, os primogênitos não morreram e eles saíram do Egito. Se nós obedecermos a Jesus, nós somos livres do pecado, da escravidão e vivemos bem. Tudo se resume à obediência. Podemos usufruir daquilo que Deus tem para nós, das promessas de Deus. Lembram-se que a semana passada falámos daquele último poço, não é? O poço de Seba, que deu origem à cidade de Berseba, que era o local das promessas de Deus. Nós decidimos ir para esse poço como igreja. Amém? O poço onde Deus pode cumprir promessas na nossa vida. Isto obriga a obediência. Não é obediência uns aos outros. Obediência a Jesus e à sua palavra. E a Páscoa ensina-nos isso. Da mesma forma que aquele cordeiro foi importante, muitos anos mais tarde o Senhor enviou Jesus, o seu Filho, para morrer naquela cruz por nós, para ser morto numa cruz. A Bíblia nos diz que Deus sempre amou a humanidade. A Bíblia diz-nos isso de forma clara. No entanto, nós
fomos desobedientes a Deus, ainda somos hoje. Mas durante anos a humanidade foi desobediente. Quem está a acompanhar o nosso desafio de leitura da Bíblia tem visto então, quando lemos o livro de Juízes, aquilo era o que se chama a pescadinha de rabo na boca. Estavam uns anos bonzinhos a obedecer, a seguir faziam mal, pimba, lá iam todos presos e coisa e tal e não sei o quê. A seguir portavam-se mais um pouquinho bem, vinha um juiz que portava-se bem. Ou seja, o povo andava nesta roda viva. Tipo, é como hoje em dia a montanha-russa do crente. À segunda estou bem, à terça estou mal. À quarta estou bem, à quinta estou mal. Isto é porque não há obediência e constância na nossa vida. E nós temos que buscar essa constância. Nós, o termos como humanidade desobedecido e pecado e trouxe a morte, quer a física, quer a espiritual à humanidade. Por isso precisamos que Jesus viesse fazer esse sacrifício claramente sobre nós. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele deixou de ser Deus temporariamente para se fazer homem como nós, sofrer as dores que nós sofríamos, ter os dentes a crescer quando era criança, a nascer e ter dores de dentes e dores de ouvidos, e passou por isso tudo. Ele sofreu aquilo que não precisava. Ele teve uma vida igual à nossa em tudo, com uma exceção que não teve pecado. Mas Ele fez isso por mim e por ti, para que hoje eu pudesse dizer que a Páscoa dele me trouxe vida. Porque se Ele tivesse pecado, Ele não podia ter ido fazer esse sacrifício. Então Jesus fez isso por nós. E Ele morreu por nós. E todo aquele que crê que esse sacrifício aconteceu é liberto do pecado, porque recebe o sangue dele da mesma forma que o Moreira da Porta recebeu o outro sangue. Por isso isto está tudo ligado. A Páscoa para nós representa não somente o Senhor Jesus dar acesso ao Pai, mas também é importante percebermos isso. A Bíblia nos diz, e eu hoje não vou entrar nesse detalhe, que no momento em que Jesus diz naquela cruz está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Estamos a falar de um templo que era imenso. Ou seja, e o rasgar de alto a baixo quer dizer que veio de cima, veio do céu a ordem para que o véu se rasgasse. Não foi ninguém em baixo que foi com uma faca rasgar. Mas há estudiosos que dizem que o véu que separava o templo, vou fazer aqui 10 segundos sobre como era o templo. O templo tinha o átrio, onde se faziam os sacrifícios, tinha o lugar santo, onde os sacerdotes estavam e faziam as suas coisas, e depois tinha o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, que era o lugar onde só se entrava uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. O sacerdote entrava lá uma vez por ano para expiar os pecados da nação. E quando ele entrava, ele tinha tanto medo de ele ser consumido pelo próprio pecado dele ter pecado, que ele entrava com um sinozinho, um badalo, um chocalho, atado na perna e uma corda à cintura. E quando os sacerdotes que estavam cá fora deixavam de ouvir, não percebeu? Porque aquilo tinha o véu, não tinha luz lá dentro só havia incenso para ofertar ao Senhor. E quando eles deixavam de ouvir o barulho do sino, percebiam, olha, ele morreu. Então puxavam-no pela corda. Porque eles não podiam entrar, sabiam que se entrassem, morriam porque aquele lugar era santo. A importância disto era tão grande, tão grande, tão grande para o sacerdote, que naquela noite o sacerdote não dormia. Porque ele tinha medo de em sonhos pecar. E sabia que se pecasse em sonhos entrava e morria. Portanto, vejam o temor que o povo tem de Deus. E o tão pouco temor que nós hoje temos de Deus. Isto para dizer o quê? Esse véu, dizem os historiadores, tinha 1 palmo de espessura. Estão a ver o que é um tecido com 1 palmo de espessura? 20 centímetros de espessura. Isto assim. Tinha esta espessura. É quase a espessura deste móvel. Nem um homem com uma faca consegue cortar um véu destes. Mas Deus consegue. E cortou de alto a baixo. E ao cortar esse véu, o que o Senhor nos diz é que realmente se abre, como diz na palavra, um novo e vivo caminho para nós. Temos acesso ao Pai. Podemos ir a Deus a qualquer altura. Ao Santo dos Santos. Já não é preciso um sumo sacerdote. Que o nosso sumo sacerdote é Jesus que está sentado ao lado do Pai. E esta é a importância da Páscoa também para nós. Percebermos isto em nós. Perceber que não só o sangue do Senhor nos remiu, nos salvou, nos tirou o pecado, mas nos permite ter livre acesso ao Pai. Permite-nos orar ao Pai. Ao Pai. Não é só a Deus, é ao Pai. Nós temos um Pai. Amém. Então agora que eu fiz esta introdução, fazer a ministração de hoje. Okay? Isto foi uma introdução, mas vai ser curta a ministração. Vocês podem achar que não estou a brincar, é verdade. Isto foi preparar o nosso coração para aquilo que Deus vai falar connosco. Amém. Nós falámos dos vários pontos em comum
entre a primeira Páscoa e a Páscoa do Senhor Jesus, não é? Entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Mas há aqui algo muito mais interessante, digamos assim, e que eu penso que o Senhor ministrou-me dessa forma, que nos ajuda a entender de forma clara o que aconteceu, porque é que aconteceu e como aconteceu, para nós percebermos a forma como as coisas aconteceram e isso fazer luz em nós. E mais uma vez vamos ver a Bíblia de uma forma muito profética e muito pouco natural. Amém? Todos nós aprendemos que o Senhor Jesus foi traído, não é? Foi preso, foi torturado, levou 39 chibatadas, foi crucificado, ficando a sua cruz entre a cruz de dois ladrões. Lembram-se disso? Houve um deles que se converteu na altura. Eu muitas vezes digo a brincar e pergunto: quem foi a primeira pessoa a entrar no céu depois de Jesus? As pessoas ficam a pensar: foi um ladrão. No momento em que se converteu, os seus pecados foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Não é? Tanto que o Senhor Jesus lhe diz, ainda hoje, te verei lá no céu. Portanto, vejam como as coisas funcionam. Não interessa o que a gente já fez, interessa o que a gente quer fazer a partir de hoje. Se hoje nós queremos realmente mudar, hoje é o tempo de nós mudarmos. Se hoje nós temos que renovar a nossa aliança com Deus, a gente renova hoje nesta Páscoa a aliança com Deus. Se hoje é o tempo da gente entender que Jesus realmente é o centro da nossa vida, que a gente hoje tome um posicionamento para que isso seja diferente. Amém? Eu não sei se vocês têm noção do que foi as 39 chibatadas, por exemplo, sem falar das outras coisas, das atrocidades que o povo romano fez com Jesus. As chibatadas não eram dadas somente com as chibatas com tiras de tecido ou de cabedal, aquilo tinha um osso na ponta. Portanto, cada vez que aquilo batia nas costas do Senhor Jesus, cada vez que uma chibatada, que o coisa com vários, e tirava pedaços de carne das costas dele. Aquilo não foi só uns vergões, não foi só umas coisinhas. Aquilo saía carne, saía vida. Como se isso não bastasse, colocaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos. Espinhos assim, ou seja, quando lhe firmaram a coroa na cabeça, os espinhos entraram na sua caixa craniana. As dores foram atrozes. Tudo o que lhe fizeram era horrível. Mas ele fez isso por ti e por mim. Ele não se importou de sofrer isso tudo para que hoje nós pudéssemos estar aqui em 2021, no tempo de confinamento em que o mundo anda completamente louco, a adorar o Senhor Jesus. Entender que Ele é Deus nas nossas vidas. Gente, fazemos uma pergunta. Alguma vez alguém se interrogou porque é que Jesus foi crucificado? Eu interroguei muitas vezes desde que me converti. Jesus podia ter sido morto ou morrido, se me dizer de outra forma, na Páscoa, ressuscitado ao terceiro dia. Mas porquê é que ele foi crucificado? Porquê é que eles não o mataram de outra forma? Não estamos aqui a pensar, não foi só para o maltratar que eles o colocaram na cruz. Estava um pouquinho na moda, na altura, os criminosos irem para a cruz. Mas havia gente que era morta sem ser na cruz, havia gente que era morta por enforcamento, havia gente que era morta espetando uma lança entre a quarta e a quinta costela, não é? Como era a prática no tempo antigo. Porquê é que Jesus foi crucificado? Nunca pensaram nisso. Eu acho que os romanos, se quisessem pensar de outras formas tão dolorosas ou mais do que esta, a imaginação deles era muito fértil. Eles conseguiam chegar lá, com toda a certeza que chegavam lá. Quem quer ter esta revelação sobrenatural sobre a Páscoa? Isto é que é poderoso. A razão pela qual Jesus foi crucificado, vou-vos dizer, foi porque Deus assim determinou no Antigo Testamento. E é isto que a gente às vezes não consegue, como não percebemos a importância do Antigo e do Novo e como eles estão ligados, não percebemos que as coisas que acontecem no Novo, que já não são a sombra, têm raiz no Antigo Testamento. Muitos anos antes do Senhor enviar Jesus, o Senhor decidiu que era essa a forma. Voltando ainda mais para trás, quando Adão e Eva deram autoridade ao diabo, quando Adão e Eva pecaram, eles deram autoridade ao diabo para estar na terra. Deram autoridade ao diabo para mandar na terra, para fazer o que ele bem entendesse na terra. Isto foi o que aconteceu. E a partir daquele momento, começou a ser preparado tudo para que o resgate viesse. Tanto que, quando acontece o pecado de Adão e Eva, o Senhor diz que da mulher nascerá um menino, nós lemos em Isaías 9, que pisará a cabeça da serpente. Ela ferirá o calcanhar, mas ele pisará a cabeça. Estava a falar já de Jesus. Naquela altura, já estava a falar de Jesus. Estamos em Gênesis. Mas isto que eu vos vou dizer, não foi em Gênesis que aconteceu, e vai-vos mostrar porque é que Deus decidiu que era na cruz que Jesus ia ser oferecido como sacrifício.
Querem abrir no livro de Números? Eu sei que é aquele livro muito chato. Muito chato. Mas é assim que Deus testa a nossa perseverança e a nossa vontade. Livro de Números, capítulo 21. Eu sei que vocês vão achar que isto não tem nada a ver. Senhor Espírito Santo, abre o nosso entendimento profético agora. Te peço no nome de Jesus. Que tudo o que a gente vai ouvir, tudo o que a gente vai ler a partir de agora, seja através do teu Espírito e não com a nossa mente natural e humana, Senhor. Para entendermos a forma como tu governas o mundo, como tu governas tudo, para que tudo corra de acordo com a tua vontade e a gente possa entender o teu chamado e o teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Te peço, Pai, no nome de Jesus. Números 21, do 6 ao 9. É uma passagem que ocorre no deserto. Okay? Então diz lá no versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Estão a ver como Deus é um Deus bom, mas entendeu que tinha que mandar serpentes para o povo. Não diz que foi o diabo que mandou. Okay? Versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ó Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E diz assim no versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, em algumas versões diz de metal, noutras diz de bronze, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? No versículo 9. E Moisés fez uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Fantástico. Vamos ver isto de uma forma profética? O que nós vemos aqui é o Senhor a dizer a Moisés: Moisés, evangeliza aí o povo, através da simbologia bíblica. E tu perguntas-me assim: mas como é que Moisés pode pregar o Evangelho se Jesus ainda não existia? Pois é a parte profética. É esta a revelação que o Senhor nos quer trazer. É que este momento, esta passagem de Números, Moisés estava a dizer ao povo aquilo que ia acontecer a Jesus muitos anos mais tarde. Vamos ver. A Bíblia, no outro dia falei-vos, e não vos disse a passagem que não sabia de cor, está lá no Salmo 25, eu escrevi para não me esquecer, no versículo 14, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, aqueles que temem o Senhor e a obediência e o temor do Senhor são o princípio da sabedoria. E é assim que a gente consegue perceber aqueles segredos que estão escritos na Bíblia. Porque o Senhor nos revela de bom grado. Temos é que buscar. Esta passagem de Números ocorre quando o povo está no deserto. Portanto, já tinham passado Páscoas e Páscoas e Páscoas. Eles tiveram, lembram-se de quantos anos? 40 anos no deserto. Portanto, o povo andou por lá. E o que é que isto nos diz? Diz-nos que o povo pecou, falou mal de Deus, falou mal de Moisés, perdão. O povo pecou, então o Senhor enviou as serpentes abrasadoras ou assoladoras para assolar o povo. Mas Deus também providencia uma solução. Como tudo. A gente faz o mal, mas Deus providencia uma solução. E o que é que Deus diz? Ele diz assim: eu vou levantar uma figura da mesma maldição que está a assolar o povo. Ou seja, eu vou levantar uma figura de serpente. Era a maldição que assolava o povo. A serpente picava, ainda hoje, se a serpente nos picar, estivermos longe de um hospital e não tivermos um antídoto, a gente marcha, não é? Vamos ver o Criador mais rápido. Alguns outros vão ver. Isso fica para outra oportunidade. Eu prefiro a opção do Criador. Mas sem o antídoto, a gente não escapa. E naquela altura era o mesmo. A maldição que assolava o povo era uma serpente. A serpente lembra-te alguma coisa? Foi há pouquinho de Adão e Eva. Lembra-te, não lembra? Porque Deus tem um sentido de humor extraordinário. Podia ter mandado outro animal que não uma serpente, mas decidiu mandar uma serpente para mostrar alguma coisa ao povo. Na verdade, o que nós percebemos aqui é que neste comando que Deus deu, Deus está a falar de algo que na Bíblia se chama de identificação. É quando Deus chama a atenção para algo e quer que o povo se identifique com algo. Isto é algo que, teologicamente falando, se chama identificação. E o que Deus está a dizer nesta passagem, quando diz: eu quero que vocês se identifiquem com algo que eu estou a fazer para vocês, que é a serpente que Ele vai levantar. E Deus disse para fazer de bronze. Podia ser de madeira. Não. Deus pediu para ser de bronze. E porquê de bronze? Sem entrar em grandes detalhes, na Bíblia, bronze significa juízo. Tudo isso é que nós, um dia, haveremos de falar sobre isso, sobre a estátua do Nabucodonosor, né, que tinha várias camadas. O bronze,
o ferro, a madeira, isso, sabe? Um dia a gente chega lá e percebemos aquilo tudo, que cada uma dessas partes da estátua representa um império que entretanto caiu, e por aí fora não vamos hoje entrar por aí, mas bronze quer dizer juízo. Então o que Deus está a dizer nesta passagem é que esta maldição, que é a serpente, vai ser julgada, que é em bronze, por mim, Deus, quando for levantada e vocês puderem olhar para ela. Isto é o que o Senhor está a dizer àquele povo em uns. Ou seja, o que é que Deus está a dizer? Todo aquele que olhar para a serpente vai receber o antídoto. Não vai morrer. Vai receber livramento. Vai ser salvo, por assim dizer. Ou seja, quem não olhar para a serpente não vai receber o antídoto. Deus é claro quando diz: todo aquele que olhar, que for picado e olhar, não morre. Ou seja, todo o que for picado e não olhar, morre. Ou seja, Deus diz de forma clara: este antídoto para o veneno só eu, Deus, posso dar. Mais ninguém dá. Nem os vossos curandeiros não conseguem. Se não for assim, eles morrem. Eu sei que isto pode parecer difícil de entender, mas aconteceu mesmo assim, está lá escrito em Números, não é? O Senhor diz que quem fosse picado e olhasse para a serpente lá, vivia. Muitos anos mais tarde, o Senhor Jesus nos diz uma coisa que está escrita no livro de João, no capítulo 3, no versículo 14. E aqui é que a gente tem que abrir o nosso cérebro para entender aquilo que Deus tem para nós. O Senhor diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, o Senhor Jesus está a dizer: aquilo que aconteceu lá no passado vai ter que acontecer agora de novo. O Senhor está-nos a dizer assim: há uma maldição assolando a humanidade. Anteriormente era a serpente. Hoje há uma maldição chamada pecado. E para que o Senhor possa tratar disso, eu tenho que ser levantado à semelhança daquela serpente. Para que o bronze, que é o juízo de Deus, possa fazer juízo sobre mim e o vosso pecado seja perdoado. E vocês sejam salvos. E eu possa ser levantado naquilo que se chama maldito o que está no madeiro. É daí que vem o maldito que está no madeiro. Para que vocês não sejam malditos e sejam libertos. Foi por isto que o Senhor foi à cruz. Foi por isto que nós temos Páscoa hoje. Foi por isto, porque Deus julgou em Jesus o meu pecado e o teu pecado. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, julgou em Jesus as minhas falhas e as tuas falhas. Da mesma forma que aquelas serpentes picavam e traziam a morte, o pecado traz morte. Da mesma forma que o povo olhava para a serpente para ter vida, o Senhor nos está a dizer é que, com esta tipologia do bronze, Deus julgou através de Jesus os meus pecados e os teus pecados. Amém. Da mesma forma que quem olhava para a serpente que Moisés levantou era curado e tinha vida. Da mesma forma que quem olhar para a cruz e entender o significado da cruz, reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz, tem vida e não morre. É por isso que hoje celebramos Páscoa. Amém. Porque o Senhor, no dia em que tirou o povo do Egito, determinou como é que o seu filho ia ser sacrificado. Milhares de anos mais tarde. Não aconteceu por acaso. Não foi porque os romanos quiseram. Foi Deus que disse que era assim. E os romanos fizeram aquilo que Deus disse que queria que fosse feito. Porque o nosso Deus é justo. É um Deus em que a sua palavra encaixa. Não fica desencaixada. E o facto dessa palavra encaixar naquilo que nós chamamos Bíblia, 66 livros maravilhosos que nos ensinam de Deus e nos aproximam de Deus, faz com que a gente tenha vida e vida em abundância. E foi isto que aconteceu nessa Páscoa. Ou seja, não somente nós seremos inocentados ao olhar para o sacrifício da cruz, mas nós somos curados, libertos e temos um antídoto que se chama o sangue de Jesus. O antídoto é o sangue de Jesus. Naquela altura, o antídoto era algo que não existia fisicamente. Era só o olhar para a serpente que estava levantada no bronze. Mas hoje nós, como cristãos, sabemos que o antídoto se chama sangue de Jesus. Por isso nós celebramos a Páscoa. Por isso nós entendemos que este antídoto tem um nome que se chama sangue de Jesus e salvação. É o nome deste antídoto. E nós celebramos hoje não somente a Páscoa, que estava em Êxodo, que nos mostra a importância de nós mudarmos, mas celebramos a Páscoa que nos trouxe vida, a Páscoa que nos trouxe cura. Devido ao imenso amor de Deus por nós, nós celebramos essa Páscoa. Por isso hoje nós podemos ter alegria no nosso coração e não tristeza. Hoje nós nos enchemos de alegria
Porque o sacrifício que o Senhor Jesus fez não foi em vão, nós estamos aqui. E o Senhor podia não ter tomado aquele cálice, aquilo era para mim. Era para mim que não presto para nada. E ele decidiu, não, vai haver um Pedro daqui a 2000 anos e eu hoje vou dar a minha vida por ele. E isto é algo que a gente não consegue. Eu não consigo quantificar, eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar alguém entregar o seu único filho para que pessoas que não valem um caracol possam ter vida. É que fazer uma serpente de bronze houve ali um trabalho. Mas ninguém ofertou nada de seu, de vida. Mas Deus deu vida, Deus Jesus deu o seu filho. Qual de nós era capaz de entregar, nem vou dizer o nosso filho, mas qual de nós era capaz de dar a vida por outra pessoa que não fosse um filho, ou um marido, ou uma esposa? Qual de nós era capaz? Por alguém que não presta, que é mau, que mata, que rouba, que viola? Qual de nós era capaz de fazer isso? Mas o amor de Deus é assim mesmo. É por isso que hoje não é um feriado normal em que a gente descansa e come com a família. Hoje é um dia em que a gente fala da vida de Deus, fala do sacrifício que o Senhor Jesus fez. Eu sei que eu não era capaz de fazer nada disso. Eu estou mesmo quase a terminar. Eu disse que era curto. Porque tudo se resume a esta importância profética. Porque nós não estamos a ver as coisas somente como a história diz que aconteceram. Temos que entender o profético. O que é que aconteceu na última vez que o Senhor Jesus esteve com os seus discípulos? Ele ceou. Ele comeu com eles. Ele lavou-lhes os pés. Ele honrou-os. Porque o Senhor Jesus veio para servir e ensinou-nos isso. Que a gente estamos cá para servir, não para ser servidos. Ele juntou-se à mesa com eles. Brincou com toda a certeza. Para que nada ali fosse diferente das outras reuniões em que eles estavam. Embora aquela reunião fosse uma reunião muito profética. Cada coisa que eles faziam era importante. Cada cálice que eles bebiam era importante. Tanto que há um que ele não bebe, não é? Que ele diz, só beberei quando eu voltar para as bodas do Cordeiro. Este fica aqui reservado. Nós podemos dizer que foi por isso que o Senhor deu aquela indicação de cearmos. Ele disse para os discípulos cearem sempre que estiverem juntos em minha memória. Façam esta ceia. Não como um ritual religioso, mas como uma lembrança daquele que sacrificou a vida por nós. Que é isso que nós devemos fazer quando ceamos. A lembrança daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. E Ele disse exatamente isso. E como Ele disse exatamente isso, é isso que nós hoje vamos fazer na Páscoa. Nós vamos entender a importância daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E a melhor forma de nós honrarmos o Senhor é nós podermos cear. A forma que nós temos... Eu até vou dizer isto de outra maneira. Naquela altura o Senhor Jesus disse aos discípulos: quando vocês estiverem juntos, façam isto em memória de mim. Foi mais ou menos assim as palavras dele. Mas hoje o Senhor Jesus nos diz de uma forma diferente. Nos diz: quando eu estiver junto com vocês no vosso meio, façam isto junto comigo. Porque o Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Ele se faz presente através do seu Espírito Santo. Então, Jesus está no nosso meio hoje. O Senhor está aqui a ouvir-nos falar sobre um povo que foi liberto e um sacrifício que Ele fez por nós. É isso que o Senhor está a ouvir. E se o nosso coração é um coração que está contrito, é um coração que está agradecido ao Senhor, Ele consegue perceber isso, porque a sua palavra também nos diz que Ele sonda o nosso coração e esquadrinha as nossas mentes. O diabo não consegue fazer isso. O diabo não consegue ver o que a gente está a pensar, nem o que passa no nosso coração. Mas o Senhor Jesus consegue. Porque é importante para Ele perceber isso e a forma como Ele pode encher o nosso coração de amor. E hoje o que o Senhor nos está a dizer é exatamente isso. Que nós possamos cear com Ele. E eu queria vos lembrar que nós temos esta mesa. Tem muitos simbolismos esta mesa que está aqui. Os simbolismos que esta mesa tem. Tem o pão que representa o corpo de Jesus. Tem o vinho que representa o sangue de Jesus. O que está nesta mesa simboliza o sacrifício que o Senhor fez. Porque quando Ele entregou o seu corpo, quando o seu corpo moído, como diz a palavra de Deus, quando o corpo dele moído, ensanguentado, feio, Ele ia feio para a cruz. Ele não ia bonito, Ele ia todo maltratado. Quando Ele deixou o seu corpo ser maltratado, para que este pão nos pudesse trazer vida. E quando Ele verteu o seu sangue, foi para que o antídoto chamado salvação pudesse vir sobre nós.
Por isso é que nós temos o pão e o vinho. Temos alguns elementos também do que foi a ceia que o povo judeu fez. Não temos todos, porque isso seria estar a dar uma importância muito grande ao que aconteceu e que só nos traz revelação para ajudar a entender o que o Senhor fez depois. Porque é importante nós não esquecermos. Houve uma primeira Páscoa que trouxe libertação no físico, embora a Páscoa que trouxe libertação no espírito é a Páscoa que nos faz hoje ser livres e podemos honrar o Senhor. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por este tempo, Deus. Te agradecemos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos pela forma como falaste a cada um de nós. Senhor, te agradecemos acima de tudo pelo sacrifício que fizeste naquela cruz, Senhor Jesus. Te agradecemos pela libertação do povo do Egito, que foi o caminho, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque um dia tu falaste com cada um de nós e nós tomamos a decisão de escolher olhar para a cruz, ver o sacrifício que o Senhor Jesus fez e com base nisso nós escolhemos servir-te. E aí tu nos deste esse antídoto maravilhoso da salvação. Senhor, nós entregamos esta Páscoa nas tuas mãos, Senhor. Te agradecemos por este tempo poderoso que estás a fazer em nós, que eu sei que estás a mover os nossos corações, eu sei que estás a tocar naquilo, Senhor, que talvez cada um tivesse meio escondido, meio guardado ali, Senhor. Porque somos homens e mulheres, Deus, e temos receios e temos medos, Senhor. Então eu oro, Pai, para que tu possas vir tocar nos nossos corações nesta manhã, enquanto nós ceamos. Nós apresentamos o pão e o vinho, Senhor. Apresentamos o corpo de Jesus neste lugar, neste altar. Apresentamos o sangue de Jesus neste altar, declarando que o pão e o vinho representam o corpo e o sangue daquilo que deu vida por nós. E oramos, Senhor, para que haja essa libertação na nossa vida. Oramos, Senhor, para que possa haver libertação no físico e libertação no espírito, Senhor. Te agradeço, Paizinho, por tudo o que estás a fazer no nosso meio, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Mais do que um pão e mais do que um vinho. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Deus, nós não queremos ser somente alguém que se lembra do dia em que foi liberto, mas queremos ser alguém que conta aos outros que um dia foi liberto. Queremos ser alguém que pode contar aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, aos irmãos, aos primos, aos tios, que um dia, numa Páscoa, houve alguém que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Então nós oramos agora, Senhor, nesse sentido, declarando a Tua vida sobre a nossa vida, Senhor. Declarando que o Senhor Jesus fez um sacrifício para nós termos vida. Boa noite, amanhã. Que a gente possa pegar no pão. Senhor Jesus, nós declaramos que este pão nos traz a vida no físico da mesma forma que o Senhor Jesus deu vida. Que a gente, ao comermos este pão, possamos declarar que hoje há uma mudança de posição na nossa vida. Hoje nós repreendemos tudo aquilo que nos possa afetar, seja a mente, seja o corpo, seja a alma, declarando que há a vida do Senhor na nossa vida, porque foi por isso que Ele se fez, que Ele se colocou no alto, para nós termos vida e vida em abundância. Então declaramos isso ao comer este pão, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. De igual modo, ao bebermos este sumo de uva, que simboliza o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, nós dizemos que escolhemos o antídoto que é a salvação. Não queremos ser picados pelo mundo, não queremos ter a morte nem espiritual, nem física. A física será no dia que o Senhor entender, mas a espiritual não. Queremos ser cheios da presença de Deus, queremos ter o toque do Senhor na nossa vida em qualquer momento. Senhor, que nós, ao bebermos este sumo de uva, venha sobre a nossa vida a libertação total do Senhor. Se há alguma área na nossa vida que ainda não está liberta e entregue ao Senhor, que ao bebermos este elemento da ceia, possa vir essa cura sobre nós, essa libertação. O Senhor nos liberta, o Senhor nos dá a vida, o Senhor nos transforma, porque nós decidimos escolher Jesus. Que hoje, ao escolhermos Jesus, possa vir essa vida sobre nós.
Assim declaramos no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, aberta na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Fui convidado à mesa, larguei minhas
toda a oferta que foi trazida pelo teu povo lá pela casa. Declaramos, Senhor, que onde há oferta, onde há vontade de dar, Senhor, não faltará nada. Declaramos que não faltará nada nas nossas mesas, não faltará nada nas contas que precisamos de pagar, não faltará nada, Senhor, na roupa que temos que colocar nos nossos filhos para vestir, Deus. Não faltará nada, Senhor, para que possamos ter uma vida digna e que ainda tenhamos, Senhor, para abençoar aqueles que precisam. Oramos declarando, Senhor, vidas prósperas, não ricas, mas prósperas, para que o teu reino possa crescer, ser abençoado e nós sermos exemplo, como Isaac, sermos exemplo como Abraão, sermos exemplo como tantos homens e mulheres da Bíblia, que a obediência gera prosperidade, a obediência gera paz, Senhor. Te agradecemos por nos teres liberto hoje, Senhor. Te agradecemos pela tua paz, porque também nos libertou, Senhor, na área financeira. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação com o doce Espírito Santo seja algo real nas nossas vidas, de hoje até ao dia que o Senhor voltar, que Ele nos leve para perto de si. Que esta seja a primeira semana de um mês super abençoado. Que as bênçãos do Senhor se derramem sobre ti, sobre 1000 gerações, sobre os filhos dos teus filhos, dos teus filhos dos teus filhos. Amém?